Olá, caros alunos, nós vamos, dando continuidade aqui, dar uma olhada na questão dos valores esperados em mecânica quântica, né? Como se calcula o valor esperado dentro dessa formulação. Antes, só lembrar um pouquinho, quando você está trabalhando com física clássica, se você pega um sistema e isola, a segunda lei de Newton te permite determinar a posição da partícula em função do tempo como uma função. Então, se você dá as mesmas condições iniciais para n partículas, essas n partículas vão percorrer a mesma trajetória, tá certo? Isso significa que você tem uma solução determinística, né? Mesmo quando você tem questão de sistemas que são caóticos, o sistema é caótico porque pequenas variações das condições iniciais fazem com que as trajetórias divirjam, né, sejam diferentes. Mas acontece que, sob o ponto de vista matemático, pelo menos da segunda lei de Newton, você fixa a trajetória, fixa as condições iniciais, as trajetórias vão ser as mesmas, né? Então, isso dá o caráter determinístico que tem na física clássica. A mecânica quântica é probabilística, né? Ela exige que você faça estatística para ter informação a respeito do sistema. Então, por exemplo, a gente tem discutido aqui o experimento Star Galaxy, né? Eu estou pegando aqui um pedaço onde eu preparei um feixe. Um feixe significa um grande número de partículas. Ou eu jogo uma partícula por vez, mas um número muito grande de vezes. De modo que depois eu sei que 50% delas saíram com um estado, saíram com a projeção em X aqui nesse caso. H cortado sobre 2, positivo. E aqui menos H cortado sobre 2. O spin para baixo na direção, o spin menos na direção X, né? Se eu pegar uma única partícula nesse experimento, então eu tenho uma partícula que eu preparei, eu fiz antes passar por um feixe Z aqui, eu preparei e lancei essa partícula nessa região de campo magnético que está alinhado na direção X. Olha, o que vai acontecer aqui é absolutamente arbitrário. Pode ser que ela saia para cá, com SX+. Certo? Aí eu pego uma segunda partícula. De novo eu lanço nessa direção. O que vai acontecer? Não sei. Pode ser que ela saia para baixo, pode ser que ela saia para cima. Tá certo? Por quê? O fato de que eu preparei essa partícula no primeiro instante, nessa primeira vez aqui desse jeito, e deu, por exemplo, SX+, não significa que isso tenha qualquer influência no comportamento da próxima partícula. O resultado da medida aqui, ou seja, o colapso, você tinha essa função é modificada pelo campo magnético, ela vai para um estado SX+, vai para um estado SX-. Esse colapso aí é arbitrário, é aleatório, tá certo? Então, o que eu posso chegar no final, depois que eu fizer isso, um grande número de vezes, é chegar nos valores esperados para essa medida, tá certo? Então, um experimento em uma medida em mecânica quântica pode dar qualquer resultado dentro do espectro dos autovalores do operador que você está medindo, tá certo? Não existe restrição para isso. Então, pode dar qualquer valor. Eu preciso fazer estatística para ter informação de qual a probabilidade, então, de que aconteça isso ou aquilo, ok? Então, para isso, nós definimos o valor esperado de um operador A, em alfa, ou seja, alfa é o estado dado, né, antes da medida de A. Então, a gente representa assim, né, valor esperado. E isso é igual a alfa a alfa. Tá certo?
Então esse sanduíche aqui é bracket sobre o operador. Às vezes a gente escreve A alfa em alfa, assim, né, como índice aqui para lembrar. Eu estou calculando dado o estado alfa para o teu sistema, ok? Então, por que isso é valor esperado, né? Vamos dar uma olhada. Então, se a gente conhece, por exemplo, a base do operador A, a gente sabe essa equação de alto valor aqui, então nós conhecemos o conjunto dos autovetores de A. Aí. E a gente conhece também a identidade, então nessa base é somatória em I de aí, igual a 1 até a dimensão da base aqui. Então eu posso escrever A nessa base dele mesmo, né? Sabe que isso aqui é somatório em I, somatório em J. Na verdade, esse A é diagonal, mas eu vou escrever aqui. Aí, A, J. Então o valor esperado, aqui você sabe que vai dar A atuando em AJ, vai dar A, AJ, né? Isso aqui vai dar um delta de J, de modo que o seu operador, na verdade, é só diagonal, porque ele está representado na própria base. Mas se eu calcular, então, o valor esperado de A nessa base, eu vou ficar com o valor esperado de A. Então, fazer esse produto aqui, né? Isso vai ser somatório em I, somatório em J, alfa, aí, AJ, alfa. Como eu comentei, isso aqui me dá AJ vezes delta de J. Porque se eu estou medindo esse A, ele é um operador hermitiano, os autovetores dele são todos ortogonais entre si. Então, o valor esperado de A fica somatório em I, né? Esse aqui mata um somatório. Alfa, aí, alfa, aí. Certo? Usando isso aqui. Isso aqui é justamente a projeção de alfa, de alfa nesse aí, né? Ele é o coeficiente CI estrela, se eu estivesse representando alfa na base de A. E esse termo aqui é um coeficiente CI. Então o valor esperado do operador é somatório em I, no módulo quadrado, né? Isso aqui pode ser um número complexo, né? CI estrela vezes AI. Por que isso é o valor esperado? Ó, CI, o módulo quadrado de C estrela é a probabilidade de você obter um valor aí. E aí é o próprio valor que foi medido. Então soma em todas as probabilidades a probabilidade de obter um número dentro de uma distribuição aí, vezes o próprio número, isso é uma média. É assim que a gente calcula a média, ok? Então esse valor esperado aqui é uma soma da probabilidade I, né, vezes o valor que foi medido I, tá certo? Isso é justamente um valor médio. Então, definição geral de valor médio para qualquer operador, defina o estado que o seu sistema está, né? Ó. No caso de formalismo de função de onda, nós vamos retornar nas próximas aulas um pouco o que é a função de onda dentro desse contexto, etc.
você tem uma integral da psi estrela, o operador psi dx, né? Isso te dá o valor esperado daquele operador naquela função de onda, naquela autofunção, etc. Tá certo? Que você fica simplesmente dessa forma aqui, mais compacta. Eu não preciso me referir à função de onda necessariamente. Então, para a gente praticar um pouco isso, eu vou resolver um exercício aqui com vocês. Esse é um sistema de dois, eu vou resolver um exercício sobre um sistema de dois níveis. Você viu que no caso do spin, as nossas matrizes, né, os nossos operadores, são todos bidimensionais, né? Ou seja, tem dois níveis, dois autovalores por causa do momento angular, que é mais H cortado, menos H cortado. Okay? Aqui eu estou pensando em termos gerais. Suponha que você tem um potencial aqui, um V, de X qualquer, e você conhece esse potencial. Ele é a partícula que está confinada aqui, vai ter autoestados de energia, né? Autoestados da Newtoniana, discretos, E1, E2, assim por diante aqui para cima. Em algumas circunstâncias na física, às vezes eu posso, pela escala de energia que eu estou trabalhando, eu posso me concentrar, por exemplo, só em dois estados aqui, okay? Estudar esse sistema em termos de dois estados. Então eu teria um sistema de dois níveis nesse caso. Nós vamos estudar bastante sistemas de dois níveis e as coisas vão ficando mais claras. Eu vou propor aqui, por enquanto, a Newtoniana, então, escrita como uma matriz para esse sistema, que ela contém na diagonal um E0 e um E1, como se fossem esses aqui, esses dois níveis de energia aqui, os dois. E fora da diagonal um delta, que depende muito do que você está trabalhando, mas esse delta poderia ser um campo que você está aplicando sobre esse sistema e que está perturbando esse sistema, né? Você tem um potencial, se você soma mais uma coisa, mais um outro potencial, por exemplo, esse potencial pode se distorcer, né? Vai mudar como que os teus níveis de energia estão distribuídos e se comportam, tá certo? Então isso aqui seria uma Newtoniana, um operador de energia, né? Um Newtoniano básico de um sistema para dois níveis aí, tá certo? Nós vamos trabalhar um pouquinho com ele. Então a primeira coisa que você faz nesse caso, né, ele não é diagonal, você precisa diagonalizá-lo. Então o determinante disso menos lambda vezes a identidade igual a zero, né? Ou seja, fazer determinante E0 menos lambda, delta E1 menos lambda, fazer isso igual a zero. Isso vai te dar os lambdas, que são os valores os autovalores de energia dessa Newtoniana de dois níveis aqui. Então, calculando o determinante aqui, isso te leva a E0 menos lambda, E1 menos lambda, menos delta ao quadrado igual a zero. Né? Então, abrindo isso, você vai ficar com lambda ao quadrado, menos lambda, que multiplica E0 mais E1, mais E0, E1, menos delta ao quadrado igual a zero. Agora, aplicando Bhaskara nesse sistema, eu vou obter, que eu já apliquei, já arrumei os termos dentro da raiz. Isso aqui vai dar menos B, né? Esse termo aqui, E0 mais E1 sobre 2, mais ou menos meio, raiz quadrada de E0 menos E1 ao quadrado, mais 4 delta ao quadrado. Aqui esse termo ao quadrado, né? Menos 4 vezes esse termo. Então, quando eu levo ao quadrado aqui, e aí faço isso, eu posso escrevê-lo dessa forma aqui, tá certo? Então, esses aqui são os autovalores de energia para esse Hamiltoniano. Ou seja, se eu fizesse medidas, eu só poderia obter esses autovalores aqui. Um E mais e um E menos, que são
dados por essa relação aqui. Mas isso aqui é geral para qualquer hamiltoniano que tenha essa forma aqui, tá certo? Eu vou para a gente dar sequência aqui nesse exercício, eu vou propor que E1 seja igual a E2 aqui dentro, ou seja, você tem um E aqui, E0 seja igual a E1 aqui, de maneira que fica bem mais fácil, mais limpo para trabalhar. Okay? Então eu vou fazer aqui, para simplificar aqui, eu faço que E0 igual a E1, que é simplesmente igual a um epsilon, aqui, de modo que meu delta daí, fazendo isso, delta mais ou menos, me dá E mais ou menos delta, fica bem simples, né, porque esse termo aqui some. Ou seja, os autovalores desse hamiltoniano eu vou chamar de E mais delta, e E menos igual a E menos delta. Okay? Então esses são os dois autovalores nessa condição aqui. Okay? Então, abrindo espaço aqui, esse sistema, essa hamiltoniana aí, quando diagonalizada, então ela representa um sistema que tem dois níveis de energia, né? Aqui você tem o E mais, o E menos, e aqui você tem o E mais. A diferença de energia entre esses dois níveis vai ser 2 delta. Okay? Tem uma coisa assim. Bom, determinei os autovalores, agora vou determinar os autovetores desse hamiltoniano, né? Então é fazer e agora eu já tirar os autovetores para essa condição aqui, E delta E x y, né? São os termos aqui, tá? E mais delta x y. Okay? Então aqui, né, fazendo EX mais delta vezes y igual a EX mais delta vezes x. Corta aqui, corta o delta. Isso me diz que y é igual a x. Eles podem assumir qualquer valores, né? Então eu posso escrever esse primeiro estado, que corresponde ao alto valor E+, eu vou representá-lo assim, E+, como sendo um vetor 1 sobre raiz de 2, normaliza esse estado, né? O segundo tem autovalor E-, tá certo? Eu não vou fazer aqui, vai trocar simplesmente, isso aqui vai dar 1 menos 1. Porque o E vai continuar cortando aqui, né? E aqui vai dar y igual a menos x. Então se eu escolher y igual a 1, x igual a... Se eu escolher x igual a 1, y igual a menos 1. Então o conjunto de autovetores desse operador H aí, conjunto de autovetores desse operador H, eu vou escrever aqui a parte, eu tenho um E+, que é igual a 1 sobre raiz de 2, e tenho um E-, que é igual a 1 menos 1 sobre raiz de 2. Ok? De tal modo que H, o hamiltoniano, quando atua no estado de energia E+, retira epsilon mais delta, E+, e H, quando atua no estado de energia E-, me retira E- delta, E-. Tá certo? Então essas aqui são as equações de alto valor para esse hamiltoniano. Note que esses dois são ortogonais. Os vetores são ortogonais.
porque esse hamiltoniano é hermitiano, e eu estou escrevendo ele, estou dizendo que ele é hamiltoniano, então ele é o operador que está relacionado à energia do sistema, né? Nesse caso, duas energias discretas dadas por E mais E menos. Então, essa é o princípio básico de funcionamento desse hamiltoniano, né? Então agora a gente pode propor aqui, por exemplo, supondo, vou apagar aqui para abrir espaço. Então, supondo que o teu sistema está sendo descrito, como que você preparou esse estado aí é uma coisa anterior que não vem ao caso aqui. Você tem, supondo que o teu sistema está sendo descrito por estado alfa, que ele é 1/2 de E mais raiz de 3 sobre 4 E menos. Ou seja, o teu sistema está numa superposição do estado E mais e do estado E menos, e o peso dessa superposição, o peso aqui é 1 sobre raiz de 2 e o peso aqui é raiz de 3, 1 sobre 2 e o peso aqui é raiz de 3 sobre 4. Note que esse estado está normalizado, né? Eu preparei ele normalizado. Alfa é E mais 1/2 mais E menos raiz de 3 sobre 4 vezes E mais vezes 1/2 mais raiz de 3 sobre 4 E menos. Okay? Então, quando faz esse produto aqui, alfa, 1/4, esse é ortogonal a esse dá 0, esse é ortogonal a esse dá 0, esse com esse dá 3/4, mais 3/4 igual a 1. Sempre que você vai trabalhar, aí, sempre dá uma olhada se o teu estado que está proposto está normalizado, tá certo? Senão a sua probabilidade não dá 15, daí não faz sentido algum, ok? Então, dado esse estado, numa partícula representada por estado, qual é o valor médio de energia para essa partícula, para esse conjunto, né, de partículas, porque eu estou preparando, fazendo muitas medidas, qual é o valor médio da energia que eu obteria? Qual é o valor médio de H? Então é alfa, H, alfa. Note que aqui eu já dei alfa representado nos autoestados de H, então a conta fica fácil de fazer. Então H vai ser, eu vou manter aqui desse lado alfa, H atuando em 1/2 de E mais raiz de 3 sobre 4 E menos. H é igual H atuando em E mais me dá epsilon mais delta. Então eu tenho epsilon mais delta sobre 2, né? Vezes E mais aqui eu já vou abrir alfa. H atuando em E menos me dá epsilon menos delta. Então dá raiz de 3 sobre 4 epsilon menos delta vezes E menos. Então agora eu escrevo o alfa dessa forma aqui, né? De novo, o E mais é ortogonal ao E menos, né? Então quando eu abrir essa conta só vai ficar 1/4 aqui, o valor médio de H vai dar epsilon mais delta sobre 4, e aqui vai ficar o quadrado desse termo, porque como foi definido o valor esperado, né? É o módulo quadrado do coeficiente da superposição que vai aparecer aqui, vezes o alto valor. Então, 1/4 mais 3/4 vezes epsilon menos delta. Menos delta. Menos delta. Então, resultando aqui em epsilon
que aqui dá 3 quartos mais 1 quarto, né? Menos delta sobre 2, ok? Ou seja, isso aqui seria o valor médio de energia nesse sistema representado por esse vetor de estado aí. Com esse vetor de estado, então você pode fazer outras perguntas, por exemplo. Então, por exemplo, qual a probabilidade P de encontrar o sistema no estado E+, dado alfa? Isso é um postulado, né? A probabilidade é alfa E mais módulo quadrado. Ou seja, é o módulo do coeficiente de epsilon mais em alfa, né? Então isso aqui é 1 quarto. Então você tem, se você fizer a medida em uma partícula, a chance de obter o alto valor para a energia E mais delta é 1 quarto. E a mesma coisa P de E menos dado alfa é 3 quartos. Okay. Por que essas probabilidades eram isso? Porque você preparou esse sistema lá de alguma, você preparou esses estados de alguma maneira antes, e ele fica desbalanceado assim. Ficou com esse balanço aí. Okay? Note que quando você está escrevendo um estado assim, eu estou dizendo que o estado alfa é uma superposição, que na verdade a gente chama isso aqui de um estado coerente, é uma superposição coerente entre o estado E+, e o estado E-. Isso é como se fosse um estado de... Todo mundo já ouviu falar de gato Schrödinger, né? O estado morto-vivo está numa superposição antes de ocorrer a medida. Então, quando você tem um estado assim, você está falando justamente de uma superposição. Isso aqui não é que o sistema esteja nesse estado ou nesse estado. Ele está nesse estado e nesse estado. Então, esse mais dentro da superposição tem o caráter de E, tá certo? Isso é uma característica essencialmente da mecânica quântica também, a possibilidade de você colocar o sistema em superposição de estados físicos, tá certo? Não está num estado físico A, no estado físico B, mas sim numa superposição. Depois que você fez a medida e deu E+, ele vai colapsar para o estado E+, conforme já foi postulado, inclusive. E quando você fez a medida para o estado E-, ele vai colapsar para o estado E-. No caso do gato Schrödinger, ele vai colapsar para vivo ou morto depois que você olha a caixa, né? Seria uma coisa desse tipo, ok? Mas isso aqui então é um estado de superposição, tá? Característica de mecânica quântica. A gente precisa depois estudar um pouco a evolução temporal, as coisas para aprofundar um pouco essa ideia, ok? Então por enquanto é isso. Obrigado.